nos dado, e muito mais que irmãos, amigos. É sempre bom poder desfrutar do carinho, da amizade do pastor Ismael, da pastora Elaine, de igual modo da Mariana, do Vitor, esse casal também querido, amigos, abençoados, ao Milton, a sua digna esposa, Deus os abençoe. Bom ver aqui o Moisés. Deus te abençoe, Moisés, que Deus te dê graça, que Deus te dê muita sabedoria. Não pode falar de política no púlpito, eu não vou falar, mas se eu votasse aqui, eu não sei o que eu faria, mas eu acho que eu votaria em você. Mas como eu não voto, então, mas como não pode pedir voto, está tudo resolvido. Deus te abençoe, boa sorte, seja Deus louvado pela sua vida. Me deve essa, hein, Moisés? Cumprimentar com muita alegria o tenente-coronel César Alexandre, comandante do 38º Batalhão de São Carlos, sua digna esposa, Ariane. Deus abençoe vocês, que alegria poder receber o senhor aqui. Quando eu digo receber, por fazer parte da família, eu sei que Deus, sem dúvida, tem uma história muito abençoada. Que Deus continue guardando o senhor, guardando todo o batalhão que está sobre a sua responsabilidade, que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida. Ainda hoje falava com o Derrite, eu sei da responsabilidade que cai sobre a vida de vocês. Major Paulo, Deus te abençoe. Subcomandante, Deus te guarde. A sua esposa também, Alessandra, seja Deus louvado pela vida de vocês. Que a bênção do Senhor seja sobre vocês e que Deus possa blindá-los e guardá-los em tudo, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu sei que vocês estão numa festa linda e eu quero ser extremamente rápido numa reflexão, sabendo que ainda temos um ato sublime para participar na noite de hoje, que é a ceia do Senhor. E vocês, amanhã tem um dia de trabalho, eu também volto para São Paulo ainda hoje, mas eu estou com uma palavra que arde no meu coração desde que cheguei aqui, muito rápida, mas eu quero deixar um texto para a reflexão dos irmãos e uma boa esperança daquilo que vamos falar na noite de hoje. Se você puder, carinhosamente, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Deus abençoe o Júnior, que está comigo por aí. Deus abençoe o Anderson. Seja Deus louvado pela vida de vocês. Orem por nós, orem pelo nosso mandato, para que Deus continue nos dando graça, nos dando sabedoria, e em tudo a gente continue encontrando no Senhor aquilo que precisamos para que possamos exercer um mandato para a glória de Deus. Eu falo com muito temor e Deus sabe do meu coração. Tudo é para Ele, é para a glória dEle, para o louvor da sua glória e também para o benefício da igreja. Com isso, nós estamos à disposição dos irmãos ali no gabinete, que chamamos o Gabinete da Nação Madureira, ali na Lesp, precisando de nós. Por favor, só falar com Moisés, que o Moisés tem livre acesso, né, Moisés? Deus te abençoe, Milton, pastor Ismael, evidentemente. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, que diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Se eu puder pedir a você, carinhosamente, abra sua Bíblia ainda no livro de João, capítulo 20, e o versículo de número 7. Que diz assim, vamos ler o versículo 6, que eu acho que traz um contexto de reflexão melhor para o nosso coração nesta noite. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Todos digam amém.
Meus irmãos, nós estamos diante de um ato que eu sempre digo lá na igreja que é o mais lindo de todos os atos, que é a ceia do Senhor. E é bem verdade que aqui, não diferente de qualquer igreja, em especial a nossa Assembleia de Deus, toda ceia nós vamos, na maioria das vezes, fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, e nós vamos sempre estar lendo esse texto. E eu queria destacar o versículo 26, que vai dizer que todas as vezes que comermos este pão e bebermos este cálice, vamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Há duas responsabilidades, ou há dois pontos importantes nesse texto. O primeiro, todas as vezes que nós nos reunirmos para participarmos do corpo e do sangue, nós devemos sair daqui com uma responsabilidade, que tem limite, que tem prazo. Qual é a responsabilidade? Anunciar a morte do Senhor até, é o limite, que Ele venha. Então, logo, ao participar do pão, eu preciso ter na minha memória a responsabilidade que eu saio daqui com uma obrigação. Qual é? Anunciar a morte de Jesus até que Ele venha. Isso é a maior esperança da igreja. A igreja, ela tem uma esperança. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ouvia falar do arrebatamento. Fui ficando adolescente, continuei ouvindo falar do arrebatamento. Fiquei um pouquinho mais jovem, ouvia falar do arrebatamento. Me casei ouvindo falar do arrebatamento. Nasceram os meus filhos ouvindo falar do arrebatamento. Eles ouvem falar do arrebatamento. Hoje, já com 50, eu ainda estou falando: Jesus vai voltar. Há uma expectativa na igreja, a maior esperança. E uma vez eu ouvi uma mensagem, eu acho que foi na gestão do pastor Ismael, ele deve lembrar, do pastor Barbosa, lá na ceia, um dia na Vila Formosa. Olha eu lembrando do Barbosa aqui. E o Barbosa falou sobre tomar e beber o corpo, lembra disso, indignamente. Ele falou sobre o que é ser indigno. Ser indigno não é porque você está ou não em pecado. A indignação, ou maior, aquilo que te faz indigno a participar, é você estar aqui e não lembrar do sacrifício. É impossível nós estarmos diante deste ato não lembrando: Ele morreu pelos meus pecados, Ele morreu pelos teus pecados, Ele deu brado de vitória. Qual foi o brado? Tetelestai, tudo está consumado. Eu tenho uma boa notícia para você nesta noite: o preço foi pago, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. O preço foi pago, teu pecado foi perdoado, o preço foi sangue, o símbolo da nova aliança. Nós temos acesso a Deus, a gente não precisa de mais nada. Entro e posso adorá-lo. Ele é o Senhor, Ele fala comigo, Ele é Deus, Ele é Pai, e nós aguardamos o grande dia do Senhor. Mas eu acho tão interessante, já partindo para finalizar, para você pensar comigo, a Bíblia por si só completa. Mais do que isso, ela se completa por si só. É interessante que no segundo texto que eu li, você vai entender aquilo que, por isso, a razão de todas as ceias nós ouvirmos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Eu estou tendo uma experiência muito interessante. Nós estamos lá na igreja recebendo, na verdade, ele está nos visitando, o pastor Ismael conhece bem, a Elaine, a Mariana conhece bem, que é o esposo de uma amiga, e ele é judeu, o esposo da Janaína. Ele é judeu, ele tem toda
uma atmosfera de crer como o judeu crê, de ouvir como o judeu ouve. E ele, por esses dias, despertou o desejo de reconhecer Jesus como o Messias. E ele está indo lá na igreja, vai de domingo, vai. E esses dias ele falou: eu acho que eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu conversando com ele sobre algumas coisas, e é interessante que me veio esse texto no coração, e eu queria compartilhar com você. O costume do judeu, o judeu quando ele vai sentar à mesa para se alimentar, ele certamente vai com o seu amo ou com o seu funcionário, e ao sentar na mesa, ele participa do alimento. Se o judeu se levantar da mesa, ele sempre vai estar, o seu amo vai estar longe, observando a mesa. E o que ele vai observar? Um ato do judeu que marca que ele vai voltar para a mesa ou não, que é o guardanapo ou o lenço. Então é mais ou menos assim. Eu já estou terminando, 3 minutinhos, você vai ver. Quando ele sai da mesa, se ele deixa em cima da mesa o lenço totalmente amassado, quando ele sai, o amo fala: ele foi e ele não volta mais, ele vai embora. Agora, se o judeu, ao levantar da mesa, ele dobrar o lenço e deixar o lenço dobradinho, o amo vai dizer: ele foi, mas pode ficar tranquilo que ele vai voltar. Já entendeu onde eu quero chegar? Aí Jesus vai lá para a sepultura, morreu, deu brado de vitória, desceu ao inferno, tomou a chave da morte. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo mundo está frustrado. Jesus morreu, acabou a nossa esperança, a gente não sabe o que vai ser da gente. Aí eu me lembro de um texto muito interessante da ressurreição de Jesus, que quando Jesus ressuscita, vem lá Maria, vem visitar o sepulcro, lembra disso? Ela encontra com um anjo. Uns dizem que era o próprio Jesus, outros dizem que era um anjo, mas eu não quero entrar nessa esfera aqui não. Eu sei que vamos falar que foi Jesus, quando ele encontra com ela, ele fala assim: olha, quem vocês estão procurando? Elas falam: a gente procura Jesus, que foi crucificado e foi colocado na sepultura. Aí ele fala assim para ela: não está mais aqui, já ressuscitou. Aí Jesus dá uma característica que eu acho extraordinária. Aqui eu não quero pregar, uma outra ocasião eu falo sobre isso. Jesus, ele vai falar assim: vai lá, a Bíblia, ele diz assim: vai lá, avisa todos os discípulos, ponto e vírgula. Quando ele fala todos, é mais ou menos assim: se eu viesse com uma missão e dissesse assim: avise todos os obreiros do campo de São Carlos, eu estou falando para todo mundo. Então quando Jesus fala em discípulo, logo ele está falando para todo mundo. Mas Jesus tinha um discípulo que ele era mais íntimo, era alguém que ele tinha mais intimidade. Ele vai avisar ela: vai lá, avisa todos os discípulos, vírgula, e a Pedro também. Irmão, olha que extraordinário. Quando você vai avaliar os discípulos de Jesus, todo mundo era gente boa, mas Pedro tinha uns negócios esquisitos. Pedro hoje talvez seria alguém que a gente não daria muita moral, alguém de um temperamento que a gente não daria muita bola para ele. Mas Jesus fala assim: com ele eu tenho um negócio diferente. Avisa todo mundo, mas tem um, ele é íntimo, mas ele não vale nada, mas é íntimo de mim. Ele não vale nada, mas eu acredito nele. Mas ele não vale nada. Vai lá e avisa ele que eu estou vivo, eu ressuscitei. Aí você vai entendendo a história. Jesus, quando você vai entender de Pedro, Pedro fica nervoso, corta a orelha, nega. Irmão, Pedro nega Jesus 3 vezes. Só que Jesus fala: mas com ele a história é diferente. Pedro, tu me amas? O senhor sabe que eu te amo. Pedro, eu vou perguntar: tu me amas? O senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus, se fosse hoje, irmão, eu vou falar como pastor presidente, eu não daria uma igreja para alguém igual Pedro, alguém que não tinha um equilíbrio, alguém que pisava na bola, alguém que não tinha nenhum tipo de coisa. Aí vai Jesus, que não é eu, nem é você, fala: pois é, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que aí, sabe o que eu acho extraordinário, para chegar onde eu li aqui com vocês? É que Jesus faz questão de mandar avisar Pedro. Só que quando Jesus avisa Pedro, Jesus está mandando um recado para todo mundo. Avisa ao camarada que tem mais problema que eu ressuscitei. Mas Jesus, sabendo que teria curiosos, porque crente, irmão, e eu sou um deles também, a gente é curioso. Quando a irmã Elaine falou aqui, olha, eu vou avisar um negócio por partes, eu já queria saber a quinta parte. Eu vou até ver se eu entro na live da igreja para discutir, porque a gente fica curioso. Jesus, sabendo que alguém iria entrar no sepulcro, porque estava todo mundo desmotivado, igual eu e você ficamos às vezes, que tem hora, irmão, que a gente passa umas lutas, que a gente fala, meu Deus do céu, será que realmente esse negócio é sério? Será que Jesus está com a gente mesmo? Jesus falou, vai entrar uns camaradas aqui, e eles vão entrar no sepulcro, e vão achar que é um conto de fada, e eu vou fazer o que todo judeu faz. A Bíblia vai dizer, e eu termino aqui, que quando eles entram no sepulcro de Jesus, havia um lençol, está na Bíblia, e a Bíblia diz que o lençol estava colocado à parte, mas o lenço... Ô irmão, eu acho isso extraordinário. Eu lembro que minha avó usava lenço. Antigamente tinha umas irmãs, aqui acho que não tem, mas tinha umas irmãs que usavam lenço, né, na cabeça. E quando puxava, aquilo ficava tudo, quando dobrava, aí Jesus, a Bíblia vai dizer que o lenço que cobria Jesus estava colocado à parte, mas o lençol, mas o lenço que cobria a cabeça, eu penso que quando Jesus ressuscita, ele podia pegar o lenço e jogar de lado. Falou, nananina, não, vai entrar um curioso aqui, eu tenho um recado para ele, e esse recado é extraordinário. Qual é? Jesus volta, dobra o lenço, deixa lá no lugarzinho e vai embora. Alguém quando volta, a Bíblia vai dizer, eu acabei de ler, e entrando eles no sepulcro, o lençol estava à parte, mas o lenço estava dobrado. Eu termino aqui dizendo, eu vim lá de São Paulo dizer para a igreja em São Carlos, vai para casa tranquilo, o lenço estava dobrado. E qual é a mensagem hoje, pastor? Ele vai voltar para buscar a igreja que é dele. Deus te abençoe em nome de Jesus.